Bom, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa manhã de terça-feira, dia 16 de junho de 2020. Eu sou o Nildo Urix, que está aí conosco na sala. Nildo, eu sugeriria que a gente começasse a discussão por uma crítica da sua crítica, que eu achei bem mais qualificada do que algumas outras aí na praça, digamos assim. Olha só, então quem nos acompanha no nosso site, duploexpresso.com, peraí, deixa eu botar aqui a página para que quem está nos ouvindo possa ver também. Quem nos acompanha acordou hoje bem, acordou com a discussão proposta, vamos lá, tá aqui na tela, ó, proposta pelo filósofo Luiz Carlos de Oliveira, que escreveu um texto reagindo à sua crítica ao Ciro Gomes. Eu falei que eu ia mostrar, olha aqui, ó, o pernilongo que eu peguei, ó. Peraí, não dá pra ver, não. O Nildo, chega essa época aqui do verão, é terrível, cara, ainda mais porque tem um laguinho aqui perto da casa e um quarteirão para mais uma floresta. A gente é devorado, mas é novidade. Nesse horário, normalmente eles chegam no fim da tarde, né? Mas enfim, já começaram cedo hoje. Mas então, o Luiz Carlos... eu mostrei pernilongo com a tela no artigo. Depois eu mostro pernilongo de novo. Mas enfim, o filósofo Luiz Carlos de Oliveira, ele publicou um texto falando o seguinte, né? Obviamente que eu não vou estar sendo justo aqui na minha síntese, mas os pontos principais que eu queria trazer, quem tiver interesse, vai lá do expresso.com e verá esse texto aqui. Mas ele falou o seguinte, olha, essa postura, ele primeiro, né, parecia banca de mestrado, Nildo. Primeiro elogio, Nildo é um dos mais originais, o quadro que eu considero mais importante na esquerda revolucionária brasileira, mas, nesse momento, a postura dele, olha, não tem como resolver os problemas da classe trabalhadora, nesse contexto difícil que a gente está falando aí, de agudização do conflito distributivo e tal, não tem como resolver dentro dessa ordem, né? E aí falou, Ciro Gomes e Lula são da ordem, então com os dois não tem como resolver. E aí falou assim, olha, no limite, eu quero ver o Nildo Urix chegar para aquela mãe que está lá acompanhando seu filho ou seu pai, o vovozinho, na fila do ponto-socorro, sem um leito de hospital, sem um respirador mecânico, diante da pandemia, e fale para essa pessoa que está desesperada o seguinte, olha, não tem salvação na hora, só com a revolução sine die, porque afinal, você já falou, Nildo, olha, tem que ter paciência histórica, nós aqui estamos formando uma vanguarda, né, e enfim, a gente sabe que no futuro vamos lutar por isso, mas que talvez não seja agora, ou com quase toda certeza não vai ser agora. E falou que então essa sua postura, Nildo, no curto prazo, no presente, traduzir-se-ia em imobilismo, e mais que imobilismo, conservadorismo, né? Então, Nildo Urix, passo a bola para você, querendo saber como que você reage a essa crítica. Então, Nildo Urix é um conservador, na verdade? Abra seu microfone. Estimado Rômulus, estimados expressionautas, olha, eu recebi a crítica do Luiz Carlos de Oliveira e Silva com um imenso apreço, não porque nós temos uma relação, mas porque, a despeito da relação, ele foi publicamente e disse, olha, não procede a tua crítica. E entre nós, que estamos efetivamente preocupados com a Revolução Brasileira, ou, se quiser, com uma mudança no país, a estocada tem que ser como fez o Luiz Carlos, direta. Vamos lá, Nildo, a tua posição é imobilista e no limite conservadora. Ele não me xingou nada, ele disse, olha, essa posição tua está equivocada. Eu digo, opa, vamos lá, esse é o debate. E como tu sabe, Rômulo, o Brasil não é afeito à crítica, né? Eu adoro a crítica, adoro fazer e adoro receber, porque a crítica, quando a gente recebe, a gente é obrigado a revisar posições. Sobre essa tua introdução, eu queria lembrar aqui, antes de entrar na valorosa crítica do Luiz Carlos, o que nos move é a realidade. Então, veja, eu vi a história de um bispo, olha o que eu vou contar, hein? De um bispo, Samuel Ruiz, um bispo mexicano, que foi colocado em Chiapas, a terra, o sul do México, onde nasceu o exército zapatista. Ele foi lá, ele era um bispo conservador, Romulo, ultraconservador. Chegou lá, já tinha essas conversas de luta armada, de guerrilha, e ele chegou lá para acabar com isso, e para evangelizar os índios, os choles, os tocolabales, aquelas nações indígenas do sul do México. E ele foi se envolvendo e terminou a vida acusado de zapatista, porque ele mudou de posição. A realidade fez ele mudar de posição. Eu acho que esse é o ponto. E vou dar um exemplo europeu. Tem um marxista muito importante na Europa,
Tinha, chamado Karl Kautsky. E Kautsky era o pai do marxismo lá, era a grande figura. Quando Engels e Marx morreram, todos os textos ficaram com Kautsky. E ele foi um grande mestre. E quando chegou na guerra, ele votou os créditos de guerra. Aí o Lenin chamou ele de renegado. Veja, a realidade é que muda. Então nós temos que dar conta da realidade. E o Luiz Carlos fez uma crítica à minha posição, que no fundo, e agora você me permite uma reflexão sobre isso, é o dilema de atuar dentro de um sistema político como o nosso. Eu formulo que a nossa atuação dentro do sistema político deve ser dentro da ordem, porque nós somos um partido legal. O Luiz Carlos está dando cursos livres da internet. Nós estamos vivendo com o endereço certo e ninguém está propondo a luta armada. Mas você é um funcionário público, Nildo Orix. Sim, claro. Então agora nós temos que fazer o quê? Dentro da ordem, contra a ordem. Porque essa ordem, ela é de todo injusta. O sistema político não é democrático e ainda se degrada. A ordem econômica, quer dizer, a propriedade privada, e ninguém está propondo os exorbitantes de um lado e a superexploração do outro, quer dizer, nem trabalho o sistema capitalista está assegurando para milhões, nem sequer a exploração vil de metade da população economicamente ativa, que ganha aí entre 500 e 600 reais, os números são cada vez piores. Nossa. E lá nos Estados Unidos, mesmo no centro do império, 40 milhões de desempregados. Quer dizer, a ordem burguesa não assegura nem isso. Não. Quer dizer, é nesse contexto que eu digo que não cabe a nós a luta pelo melhorismo dentro do sistema. Eu não ignoro a luta pelas reformas dentro do sistema. Isso é outra coisa. Lutar para reformar o sistema, isso é, como ensinou Rosa Luxemburgo, num texto clássico, é constitutivo. Nós, revolucionários, não renegamos as reformas. Mas nós tampouco paramos diante das reformas. As reformas não são o nosso limite. Por quê? Porque nós entendemos que a lógica do sistema, não só na periferia capitalista, não admite, nessa conjuntura, as reformas. E eu acho que você foi muito feliz aí em mostrar nessa conjuntura. Por isso que eu digo que o Lula é um político vulgar, porque ele diz, vamos colocar os pobres no orçamento. Eu digo, essa receita não funciona. Eu tenho denunciado aqui, tanto os ultraliberais, que diziam que a emissão de dinheiro levaria a uma inflação e não ocorre, como aqueles que diziam que a emissão levaria à retomada da acumulação, do emprego e da renda, que também não ocorre. Então, nós temos que analisar sobre circunstâncias muito concretas sempre. E aí nós não podemos ser dogmáticos. Eu estou orientado pela teoria, mas eu tenho que dar conta da realidade. Eu não tenho que pegar a realidade para validar a teoria. Eu tenho que pegar a teoria para ter uma interpretação da realidade. Se ela não bate, simplesmente teria que abandonar a teoria. Então, a grande questão é para nós, eu acho que o Brasil, Rômulo, e o que se chama assim esquerda, num sentido muito amplo, ela está muito presa à ideia de que pode mudar a vida dos milhões de brasileiros, o tema da soberania, que é um país dependente, subdesenvolvido, o tema do alinhamento direto com os Estados Unidos, ou o tema da superexploração, com políticas públicas. E nós temos que dar conta que durante 13 anos do governo dos petistas foi tentado de tudo e não resolveu. Eu acho que essa é a questão. Pois é, então, Nildo, mas aí há uma diferença. Eu queria te perguntar, eu faço aquela brincadeira aqui dizendo que vocês da Revolução Brasileira, ou vamos falar, os marxistas revolucionários em geral, era como se fosse aquele relógio parado, porque o relógio parado, na maior parte do tempo, está dando duas vezes ao dia o relógio parado da hora certa. Então, vamos dizer, se não foi ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, aí governo Lula, Dilma e tal, não era a hora da revolução, parece que nesse momento o relógio parado está dando a hora certa. Mais uma vez, revolução não quer dizer necessariamente, o Nildo vai querer que seja, mas necessariamente uma revolução de cunho marxista e uma reorientação, né, da economia de mercado, da economia planificada do socialismo. Mas quer dizer o seguinte, a ruptura dessa ordem, mas que ordem que eu estou falando? Não é nem a de 88, Nildo, porque a de 88 foram eles que romperam, foi o capital, o imperialismo que rompeu. Então eu queria, com muito respeito aqui, trazendo
querendo enriquecer o debate, perguntar para o Luiz Carlos, perguntar para os demais aí, o seguinte, a gente está na ordem de 88, eu queria que as pessoas falassem, então, aquela esquizofrenia deliberadamente construída nos PT-Minions pelo Brasil 171, daquela história, foi golpe ou não foi? Né? Foi golpe ou não foi? Estamos na democracia ou não? Aí o Lula já tentou trazer a síntese, né? Falou, não, a eleição de 2018 foi semidemocrática. Eu quero saber o que é isso. É a mulher meio grávida? Enfim, semidemocrática. Eu quero saber. A gente está vivendo, então você no domingo falou algo que reflete o seu relógio parado, digamos assim. Falou, não, o regime que a gente vive é o regime, não é uma democracia, é o eleitoralismo. Nem isso mais, Nildo. O eleitoralismo era de 88. Agora não, porque os caras decidem quem pode se candidatar ou não, quem pode ter financiamento ou não, quem pode tomar posse. Eles controlam a urna eletrônica, inclusive o exército, e derrubam ou não com parlamento, com guerra híbrida, primavera de junho, e sei lá o que. Eles derrubam e fazem. Então, nem mais o eleitoralismo a gente tem. Eu queria que as pessoas respondessem. Que ordem é essa? O que é estar na ordem hoje, dentro da institucionalidade? Qual é a institucionalidade? É de 88? Não é de 88? A gente aceita esse novo pacto político que não ousa falar o próprio nome? Eu queria fazer essa pergunta para o pessoal. Então, no sentido da ruptura, não é mais coisa de 88, que a de 88 já não existe mais, é ruptura com o que está sendo proposto aí. Mas o problema é que quem está se colocando, eu vou colocar o Lula, o Haddad, o Ciro Gomes, o Flávio Dino, o Guilherme Boulos, ou sei lá mais quem, todos os partidos, eles querem ser o MDB dessa nova ditadura que não ousa falar o próprio nome. Por isso, eles não ousam falar de coisas que possam impedir a consolidação desse novo pacto político, Nildorix. Você coloca uma questão importante, que é o seguinte, eu declaro que todos aqueles que estão nessa onda são cúmplices dessa situação. São cúmplices. Não adianta o sujeito ir para as redes sociais ou diante do sindicato, dos movimentos, denunciar o que está aí. O povo não aguenta mais a denúncia. Por quê? Porque a ordem está mais do que apodrecida, e mais, quem está na ofensiva da denúncia dessa ordem é a ultradireita, é o próprio Bolsonaro. É a própria tropa de Bolsonaro. Percebe? Você deu um exemplo aí, eu me lembrei do Alexandre Tupinambá e todo o pessoal da criminologia crítica. Quando ficam contentes que prenderam a Sarah Winter, vai ser com a mesma lei que vão nos mandar para a cadeia. Percebe como é que é? Então o sujeito tem um voo curto. Não é que eu tenha apreço por essa mulher, isso é um horror. Mas, eu quero dizer, ela não é o problema. Ela é a manifestação fenomênica de um problema muito mais amplo, que a gente não pode perder de vista. Um marxista, sobretudo, observa uma totalidade e vê o movimento geral, para onde é que está indo. Por isso que eu estou de acordo contigo, quando você diz, tem que ter o diagnóstico da crise, nós temos insistido nisso. Qual é o diagnóstico? Bom, Nildo, mas não dá para mudar. Opa, agora nós entramos no outro terreno, que é a correlação de forças, vamos analisar. Bom. E quando entra na correlação de forças, não é um terreno fácil, porque tem que dizer, vamos evitar as falsas saídas. Por exemplo, frente ampla, dá para enfrentar uma proposta proto-fascista? Eu digo, não dá. Frente ampla, que preserve a política econômica, dá para mudar a vida do povo? Não dá. Nesse momento, uma política de conciliação com o latifúndio, com os grandes comerciantes, com as multinacionais, com os banqueiros, é possível? Não, não é possível. Porque senão nós vamos tirar o Bolsonaro, vai ficar o Mourão, se tirar o Mourão entra o Rodrigo Maia, e se ficar o Rodrigo Maia e entrar outro lá, pode ser o Flávio Dino. Mantendo o Paulo Guedes, vai ser uma desgraça para todos nós. O que nós vamos fazer? Eu vou virar ministro da Saúde e o Rômulo vai ser chamado para ser o chanceler, e aí o governo Flávio... Tem muita gente que pensa isso, né? O governo é bom se eu estou lá. Não, veja, esse governo é democrático. Por quê? Não, porque eu sou secretário, eu sou ministro. Não, isso não quer dizer nada, isso só quer dizer que você é um cretino. E, muito concretamente, que você está afim de entrar no orçamento. Então, eu acho que tem que fazer uma diferenciação muito importante sobre o que está em jogo no Brasil. E é por isso que o Luiz Carlos, quando ele diz, Mônio, a tua posição pode ser, inclusive, não só conservadora, como excessivamente doutrinária, ou mais, doutrinária. E eu respondi a ele, e a gente está numa conversa sobre isso, num debate sério sobre isso, né? Porque os lugartenentes do Ciro, vamos colocar claro, esses saíram numa defesa, um repúdio à crítica, mas já teve muita gente na base do PDT, gente que efetivamente está em busca da verdade, diz, opa, me interessa a crítica. E o Luiz Carlos é um, diz, opa, me interessa essa crítica. Agora, onde é que Agora, Nildo,
me interessa essa crítica, não quer dizer, Nildo, eu vou assinar o teu manifesto. Não. Quer dizer, não, vamos conversar, porque a esquerda brasileira precisa da crítica. A esquerda brasileira abandonou a crítica durante longos anos. Então, nós estamos retomando aqui, o Duplo Expresso, nesse sentido, cumpre um papel estratégico que é ser herege. E aqui tem de tudo, né? Aqui nesse Duplo Expresso tem nacionalistas mais à direita, mais à esquerda, marxistas, constitucionalistas. Eu acho que é esse o debate que tem que ter. Isso aqui não é uma igreja. Olha, Nildo, esse relato que você está trazendo é a minha percepção também. Eu recebi muitas reações pelas redes, pessoas vendo o debate aqui, achando interessante, pessoas, inclusive, que votaram do Ciro Gomes, ou pessoas do trabalhismo, da base, do PDT e tal, achando muito importante o debate, não se furtando a ele. Foi a percepção que eu tive também. Inclusive, a gente estava conversando antes de entrar no ar, falando aí que figuras que não conheciam o espaço ainda do Duplo Expresso, aí figuras que na caminham com você há muito tempo vieram a conhecer, estão interessadas e tal, à luz desse debate, porque é importantíssimo a gente definir, né, o que fazer nesse momento, né, com essa correlação de forças que você está falando, observando, né, que é desfavorável, e o que a gente faz taticamente no curto prazo, mas sem perder do horizonte o objetivo estratégico, né? Isso que está aí, a diferença entre meio e fim é que está meio embaralhada nesse momento. Então, é importantíssimo que a gente suscite esse debate aqui, nós vamos continuar fazendo isso, certamente, e eu queria saber, Nildo Ourix, eu queria que você respondesse concretamente o que você falaria, então, para aquela mãe na fila, né, a figura alegórica usada pelo Luiz. O que você falaria para a mãe na fila que chega desesperada? Nildo, meu filho não tem um leito. Eu convidaria ela para participar da Revolução Brasileira e diria algo que o político vulgar não diz. Olha, dentro do atual sistema não tem saída. Sabe por quê? Porque eu teria que tirar do meu bolso para resolver o problema dela e dar uma parte do meu salário para ela. Essa seria a única possibilidade, porque agora o governo não está, e os canais da Globo e da CNN, etc., estão mostrando como nem os programas do governo estão chegando na ponta para aquela mãe desesperada. E como aquela mãe desesperada vai receber uma ajuda durante 2 meses e depois vai ser jogada de novo na miséria e nesse abismo social. Ninguém pode resolver aí. Agora, eu poderia discutir com ela, já não mais com aquela mãe desesperada, que foi o argumento do meu estimado Luiz Carlos Oliveira Silva, mas dizer muito claramente, olha, sem fechar a conta de capitais e sem estatização do sistema bancário, eu não tiro ela da fila da miséria. Essa é uma questão central, aí já a conversa não é com ela, a conversa são com os líderes políticos, aqueles que estão apresentando. Então, a minha crítica, ela não é paralisante, ela é o contrário, ela tenta mostrar para os militantes que estão pensando genuinamente numa saída para o Brasil, que eu defendo que seja uma saída revolucionária ou não será uma saída, dizendo muito claramente, as propostas de Ciro Gomes, expressas no seu livro, que eu li com sumo cuidado, como eu faço as minhas leituras, tem buracos enormes. Um deles, não toca no controle da conta de capitais, significa que a burguesia vai mandar dinheiro para fora, significa que a burguesia vai continuar debilitando a moeda nacional, significa que a burguesia vai seguir assaltando o Estado, e significa que a burguesia, nesse movimento, vai continuar reproduzindo em escala ampliada a miséria. Segundo, nós não podemos mais ficar à mercê do sistema bancário tal como ele está, porque o governo está, na prática, injetando dinheiro público no sistema bancário. Então, a coerência seria, estatizemos o sistema bancário. Um social-democrata poderia dizer, tal como na crise do México, de 1982, estatiza o sistema bancário, depois devolve. Eu diria, estatiza para nunca mais devolver. Mas veja, nós estaríamos guiados, de qualquer forma, por uma necessidade premente. A dona Maria, que está lá na fila, e com esse sistema bancário, e com a remessa de lucros para fora, e com a abertura da conta de capitais, nós não podemos resolver o problema da dona Maria. Segundo, nós temos que ver o argumento do Luiz Carlos, embora ele diz, Nildo, saia do horizonte estratégico. E eu estou de acordo com ele. Uma política baseada na doutrina, ela é doutrinária, ela não é uma política. Agora, uma política sem uma doutrina de base, eu e ele, tenho certeza, estaremos de acordo,
que é uma política que vai roçar o campo do pragmatismo e fortalecer a classe dominante. O que está faltando? Eu lembro que o Marco Aurélio Garcia, que era um sujeito, professor lá da Unicamp, íntimo do Lula, ele dizia o seguinte: olha, o PT é pós-socialista e pós-capitalista. Era uma forma fácil de fugir da doutrina, mas era uma forma fácil. Acabou dando no quê? Deu nesse pragmatismo, nesse fracasso histórico do PT e do Lula. As pessoas vão ter que... Opa, congelou o sinal aí do nosso caríssimo Nildo Rix. Talvez alguém que não saiba do compromisso semanal dele que tenha ligado para ele nesse momento. Então, enquanto o Nildo Rix restabelece seu sinal, eu quero aproveitar para pedir para você que está assistindo esse vídeo nesse momento, essa transmissão ao vivo no YouTube, que curta ele, compartilhe, veja se você já está inscrito no canal. Estamos aí com mais de 1.200 pessoas nos assistindo, apesar de toda a sabotagem algorítmica que a gente costuma não só relatar, mas mostrar sempre ao vivo conforme ela vai ocorrendo. Eu não tenho dúvida que até o fim da transmissão ela estará presente, se é que já não está. Então quero pedir também, se você está vendo a gente em outras plataformas que não o YouTube, que você vá lá rapidinho, e caiu inclusive da sala, você vai lá rapidinho ao YouTube, deixa a sua curtida, deixa um bom dia, oi aí no chat e compartilhe o link do YouTube. Aliás, faça como eu fiz lá na minha página do Facebook, que eu vou mostrar agora, faça os 3 compartilhamentos aos quais eu fiz alusão no início dessa transmissão. Olha só, tá lá, vamos abrir o meu Face aqui, pá, botar na tela, esse tá. Aí, olha só, então compartilhei o link do duploexpresso.com, o link da transmissão para o Facebook, onde também temos com uma audiência boa, e o link para o YouTube. Faça isso também, compartilhe nos seus canais, nos grupos de discussão política do Facebook e também nos grupos de discussão política do WhatsApp, do qual você faz parte. Enquanto eu estou ouvindo o Nildo Rix, eu estou fazendo isso também. Aqui a gente tem que jogar nas 11 e nas 11 ao mesmo tempo. O Nildo Rix está entrando na sala mais uma vez. Aí, vamos lá, tá entrando, tchan, tchan, tchan. Entrou, tá entrando o áudio de... Agora sim, Nildo Rix. Não. Ainda não. Que horas são no horário de Brasília? 9h46 da manhã. Quando não é o algoritmo, é o sinal de Nildo Rix que nos sabota. Brincadeira, isso aí. Aliás, era uma pergunta que eu queria fazer pro Nildo Rix, mas se bem que se eu fizer agora ele não vai ouvir, né? Tentando entrar. Então, minha gente, mas é que é o seguinte, né? No domingo, né? E muitas pessoas não só assistiram o programa de domingo, como reassistiram. Eu fui uma delas. Aliás, eu assisti o programa de domingo 3 vezes no total, para além da vez ao vivo, tá? Para além da ao vivo fazendo, eu vi 3 vezes, eu vi uma no próprio dia depois que terminou, no domingo, e eu vi mais 2 vezes ontem. Que era o seguinte, né? Eu fiquei até um pouco assim, preocupado, mas não muito, porque eu sei que não vai ser o caso, mas quando o Nildo Rix falou o seguinte, lá no domingo, tá se ajeitando, deve estar me ouvindo aí. Ele falou o seguinte, ele falou, se fosse possível, não estaria falando aqui no Duplo Expresso, estaria falando numa rádio vinculada a um sindicato, a um partido e tal, mas não existe isso, não há esse espaço, e por isso até registrava a importância do espaço daqui, né, e outros que abrem o microfone para ele. Mas eu fiquei pensando, né, voltando àquela questão do não haver espaço para crítica no Brasil. A gente tem rádios, ô Nildo Rix, rádios e até televisões vinculadas a sindicatos. A gente tem a RBA, a Rádio Brasil Atual, e a TVT, ambas dos sindicatos metalúrgicos do ABC, né? Então estritamente ligado ao PT, e mais que ao PT, ao lulismo. Não haveria espaço, Nildo Rix, para você trazer essa sua crítica? Mesmo que o alvo episódico fosse o livro do Ciro Gomes, não haveria espaço nessa rádio, nessa televisão, ligadas a um sindicato, um grande sindicato, Nildo Rix? Abra esse microfone. Não. Vixe Maria, tá ruim o sinal dele, não tá nem entrando o áudio. Ah, peraí, deixa eu ver. Ah, não, peraí, eu acho que agora a culpa é minha, peraí. Pode falar. Eu tenho clareza, eu tive uma experiência concreta, Robson. Quando o petismo estava no governo, eu escrevi artigos que foram censurados nas páginas que então não eram tão importantes, porque o PT tinha a Rede Globo, né? Como diziam o Zé Disseu e o Lula, eles tinham a Rede Globo.
Então, nos pequenos sites onde a gente poderia fazer exercício da crítica, eu lembro que eu fiz uma crítica a Maria da Conceição Tavares, uma posição dela. E foi um artigo censurado num site que era petista. E a explicação foi muito clara, não podemos criticar a Maria da Conceição Tavares. Você veja, quer dizer, a esquerda foi abandonando a crítica, e é o que eu digo sempre. E aí o monopólio da crítica ficou com a direita. Se a gente não faz a crítica, se a crítica não é a nossa companheira, a crítica vai ficar na mão da direita. E agora é a mesma coisa. Então, eu já aviso aí para os ciristas. Ou eles fazem uma crítica do livro e do programa do PDT, daquilo que eu considero que o Ciro já operou, que é uma ruptura radical com a trajetória trabalhista, que implica em não só abandonar a doutrina de Alberto Pasqualini, mas a experiência concreta do getulismo, do janguismo e do brizolismo, ou eles vão entrar num beco sem saída. Eles podem estar criando, e eu creio, um segundo Lula. Um Lula que agora é pós-fracasso histórico do petismo. Então, veja que eu tenho clareza absoluta. O PT nunca aceitou nas suas filas a crítica. E vou dar um depoimento aqui para os expressionautas. O Lula, em particular, sempre foi um sujeito dentro do partido. Eu sei porque eu participei de seminários, eu estive diretamente envolvido nisso, e tinha um olímpico desprezo pelos críticos. O Lula era dono de uma arrogância dentro do partido, que ela se manifestava até na forma do deboche. Eu lembro nas fundações, nos debates na Fundação Perseu Abramo, o Lula ignorava qualquer crítica, olhava para a esquerda, e a esquerda marxista, com um desprezo absoluto que não deve ser assim. Você não pode ter o desprezo pelas aqueles que estão do teu lado. Você pode exercer a crítica. Então, o Luiz Carlos está exercendo a crítica. Isso me parece absolutamente indispensável. Mas aquele desprezo vulgar do Lula, e que o Ciro tem que aprender isso, né? Como todos nós temos que aprender essa lição de observar e dizer, olha, então não teria. É claro que não. Quando eu registrei aqui o Duplo Expresso, Romulo, é que aqui a tua linha editorial aí, que você estabelece, ela permite a crítica aberta a tudo e a todos. E essa deve ser a conduta nossa, especialmente num período em que nós competimos com a manufaturação da opinião pública através dos grandes meios de comunicação e também pelo fato de que os partidos e os sindicatos não produzem teoria. Então, veja, o que deveria ser recebido, no caso do Ciro, como algo fundamental para, obviamente, um livro escrito às pressas e vários dos seus capítulos, uma transcrição das falas que ele mesmo registra como fiéis do seu discurso, nós não podemos pensar que nós vamos tirar o Brasil da crise sem uma teoria profunda, sem uma análise rigorosa da situação. Então, a minha crítica é essa, né? Nesse sentido... Ô, Nildo, eu tenho uma pergunta, olha só, o Luiz Carlos, nesse artigo, ele fala, né, faz um disclaimer, assim, transparência no início do texto dele, falando o seguinte: tô olhando para baixo que eu tô fazendo compartilhamento ao mesmo tempo aqui no WhatsApp, espero que quem esteja nos assistindo esteja fazendo o mesmo. Tô mandando nesse minuto, sabe para quem? Precisa do Roberto Requião, o programa de hoje. Olha só, ele fala o seguinte, olha, na última eleição, lá em 2018, eu apoiei o Ciro Gomes, né, eu apoiei e tal, não sei o quê. Bom, já que a gente está no terreno da crítica, eu queria que ele fizesse uma autocrítica, né, sobre esse posicionamento. Ele ainda julga, à luz de tudo que aconteceu de lá até aqui, ele que acompanha o nosso programa, certamente assistirá não só a sua fala hoje, como uma fala na sequência do Piero Leiner sobre a guerra híbrida, domínio de espectro total, operação em pinça, tudo isso. Ele ainda acha que foi correta o apoio à candidatura do Ciro Gomes em 2018, ou ele acha que a posição correta era que foi defendida de forma isolada, eles apanhou muito, Nildo, aqui nesse Duplo Expresso, de que a candidatura do Lula tinha que ser mantida até o fim, não porque ela fosse vencer, não porque a vitória do Bolsonaro eleitoral e política não estivesse dada, mas porque era a tática do empate, né, de contenção de danos e até de diminuição
do valor simbólico daquela vitória que já estava dada, né? A gente já falou isso antes. A gente começou a falar isso em fevereiro, março ainda, antes da história do Haddad e Lula. O Haddad falou, o que nos cabe, o máximo que a gente pode conseguir nesse momento é esvaziar a vitória que está dada, que eles têm controle total da direita, do bolsonarismo. Então que a candidatura tinha que ser mantida até o fim para ela ser caçada no tapetão pela justiça eleitoral e ficar para sempre o questionamento sobre a legitimidade da vitória do Bolsonaro. Então eu queria saber do Luiz Carlos se ele ainda acha que a participação do Ciro Gomes e como ela se deu, e do Fernando Haddad, como ela se deu, se era a atitude correta ou não naquele momento. Aí eu pergunto, inclusive, se isso projetando para 2022, ele vai de novo embarcar numa candidatura dentro desse jogo que está colocado, e aí eu quero encaixar nisso uma pergunta a você, Nildo. Se não tivesse lá um tapetão tirado de você, a pré-candidatura lá nas prévias do PSOL, e você tivesse sido o candidato do PSOL naquela eleição, qual teria sido o seu discurso? Porque eu acredito que você tampouco visse a possibilidade de sequer da disputa eleitoral, eleitoralismo naquele momento, já que havia um controle total. Então, o que você, se tivesse ocupado os debates lá no lugar do Guilherme Boulos, o que você teria falado? Qual é a postura de alguém naquele marco ali que estava dada aquela suposta disputa, né, Dorix? Bem, veja, você está colocando uma das questões mais essenciais. Vamos por partes. Primeiro, o que fez com que Lula não mantivesse a sua candidatura? Deveria ter mantido, mas o PT mesmo dizia o quê? Eleição sem Lula é fraude. Essa foi uma formulação não minha, foi uma formulação do PT para depois participar de maneira entusiástica na campanha. Você diz, como? Não pode. Ou uma coisa é verdadeira ou outra. Agora é dia. Eu não posso dizer agora é dia e noite. Agora é dia e mais tarde será noite. Mas agora é dia e noite não dá. Então não dá para falar como Lula, que foi semidemocrática a eleição de 2018. Essas coisas. Então veja, o Lula também, quando ele esteve lá no mítico Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, o que ele devia ter feito? Todo mundo estava esperando. Que ele dissesse daqui, não saio daqui, ninguém me tira. Agora, ele estaria chamando a luta armada? Não. Ele estaria enfrentando a ordem dentro da ordem. O que ele preferiu? Ele preferiu amargar cadeia durante mais de um ano, sair feito um cordeirinho, limitado, querendo fazer qualquer acordo para que se volte ao normal. Aí, então, Nildo, eu vou lembrar um exemplo que eu falei no domingo, né? Uma pessoa que não tem nada de marxista revolucionário, que o senador Renan Calheiros enfrentou a ordem dentro da ordem em 2016, quando o Marco Aurélio Melo disse que ele estava liminarmente, monocraticamente afastado da presidência do Poder Legislativo. Ele falou, não estou nada disso, vou nem receber oficial de justiça, né? E se o Renan Calheiros, que, como você falou do domingo, é um político da ordem burguesa, fez isso, né? Ele não estava pregando ali a revolução e a luta armada. Se bem, Nildo, eu lembrei depois, sabia que o início da carreira política do Renan Calheiros, a formação política, se dá no PCdoB, e que inclusive ele tem um irmão que até hoje é filiado ao PCdoB, Nildo Rix? Não, eu sei, eu conheço a trajetória do Renan, toda ela, porque eu era muito ativo no movimento estudantil e ele já era uma figura importante em Alagoas. Então a gente conhecia, tal como eu conhecia Aldo Rebelo, que naturalmente nem se compara com o Renan Calheiros. Tudo isso eu conheci lá na década de 80, quando estava no movimento estudantil, era presidente do Centro Acadêmico de Economia aqui, depois presidente do DCE. Agora veja, esses dois exemplos que você dá, Romy, são muito importantes para o expressionauta pensar. Eu não estou propondo aqui a luta armada, então não se trata disso. Vamos tirar o debate fácil, que é o antidebate. No episódio das eleições e no episódio do Sindicato de São Bernardo, a luta contra a ordem era dizer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E aí, claro, ninguém ia levar aquela massa para o suicídio. Então, em determinado momento, as tropas oficiais, a Polícia Federal, o Exército, sei lá, promoveria uma intervenção, tiraria a massa e prenderia o Lula. Mas ele colocaria claramente, com uma linguagem mais evidente do mundo, que a ordem não era mais democrática. Ele preferiu o quê? Ele preferiu se acomodar dentro do sistema. Depois, agora, nas eleições, ele não disse, bom, se a eleição sem Lula é antidemocrática, então nós vamos provar para a massa. Mas aí tem aquele senador do PT, tem aquele deputado, tem aquele candidato cheio de ilusões, que quer entrar na condição de parlamentar. E dane-se o Brasil. Essa visão parlamentar de política, ela é terrível, porque ela... ô Nildo, nesse caso, isso se traduz em ter que ter, por exemplo, qual foi o peso desse pessoal do cretinismo parlamentar?
que é aquela história que a gente conhece do eleitoralismo, de que o voto na majoritária, sobretudo para a chefia do executivo, puxa o voto para a legenda e o voto da proporcional. Então, nunca que os candidatos ao Senado pelo PT, deputado estadual e federal, aceitariam o PT, por causa do tapetão e retirada da candidatura do Lula, não ter alguém apertando 13 lá, então inventaram aquela história. Bom, a eleição sem Lula era fraude, então o Haddad é Lula, Lula é Haddad, então o Lula concorreu, então não foi fraude a eleição. Aí o Lula tem que sair com essa história de semi-democrática. Mas veja, então isso não educa o povo, isso confunde, isso abre espaço para essa canalha de deputados e senadores que estão aí para negociar qualquer coisa, que não estão pensando no Brasil, estão pensando na carreira. Se elege vereador para ser prefeito, se elege prefeito para ser deputado estadual, se elege deputado estadual para concorrer a federal e depois a senador. Percebe? É um carreirismo. Isso, essa gente, eu tenho desprezo por essa gente. Isso não tira o fato de que você pode ter um ou outro parlamentar que enfrenta o sistema, mas eles são franca minoria no país. Volta a minoria. São tão minoria que quando eles fazem alguma coisa parece que é um escândalo, porque a norma é o bom mocismo. Então veja, quando eu digo que tem que enfrentar dentro da ordem, se o Lula tivesse dado, para dar só o exemplo do Lula, não participa dessas eleições e o PT se retira. Opa! O PT teria uma sobrevida política. Mas o PT fracassou com proposta histórica. Olha, eu não estou dando um exemplo qualquer. O Zelaya lá em Honduras foi nessa direção. A batalha está encerrada? Não, a batalha não está encerrada. Está cheio de exemplos na América Latina. A história brasileira, que é farta. Mas aí, Nildo, mas aí você foi até... Eu fico até com pena do Lula. Nós aqui dentro podemos resolver as coisas. Eu fico com pena do Lula, o Nildo, porque você escolheu o exemplo do Zelaya, um oligarca, latifundiário. Ele não se contentou em denunciar o processo eleitoral fraudulento. Ele foi para dentro de uma embaixada, recorrendo ao direito internacional para criar um incidente internacional, no caso a embaixada do nosso Brasil, e ficou lá durante todo o processo eleitoral fraudulento, recebendo a imprensa estrangeira. Eu já mostrei aqui vídeo da Deutsche Welle, BBC e demais, RT, Span TV, Teran e tal, Telesur, denunciando, e aí sim, terminado o processo eleitoral fraudulento, ele pega um salvo-conduto, vai para o aeroporto e vai para o exílio na Costa Rica, mas não se... Aí é até injusto, você pega um oligarca latifundiário, mas que ousa... Primeiro, ele já estava, né, ele foi levado para o exílio, ele volta ao país clandestinamente de carro, lá atravessando a fronteira, para ir para a embaixada e ficar tensionando até o limite, usando inclusive o direito internacional. Pô, ficou até com pena do Lula quando se faz essa comparação, Gregorix. Bom, vamos pegar um outro, vamos pegar Nelson Mandela. Quantas vezes o regime do apartheid, do racismo da África do Sul, propôs um acordo com Mandela? Ele amargou 27 anos de cadeia. 27 anos, eu não estou falando 27 dias ou 27 meses. 27 anos. Mas o que é? E depois, naturalmente, o final da vida de Mandela é um escândalo, porque é um acordo com a classe dominante na África do Sul, seja ela branca ou negra, é uma classe dominante. Lá está cheio de empresários que estão saqueando o país. E alguns muito proeminentes são negros também. Veja como é que é. Então, o problema aí é outro. O problema é se nós vamos ter personagens da vida política que estão à altura do desafio, porque tem uma disfunção aí, Ron. As pessoas dizem que o país está caindo e querem boa conduta dos políticos de oposição. Ora, se o país está caindo, se tem uma ameaça fascista, se tem um descalabro da economia, se tem tudo isso, as antigas fórmulas não funcionam. É esse o grande problema. Quando nós estamos reivindicando a Revolução Brasileira, não é por uma profissão de fé. Eu não sou pastor. Ninguém na RB é religioso. Aqui nós temos uma análise. E nessa análise, o que a gente está dizendo é, olha, as ameaças que nos assolam, que estão aqui diante dos nossos olhos, como uma modalidade específica de regime, que nós atribuímos o espelho ao regime colombiano, que é um regime de terrorismo de Estado, óbvio, em construção óbvia. Se nós estamos vendo que o rentismo, que o capitalismo dependente rentismo cancelou para sempre o sonho da industrialização, da indústria 4.0, e menos ainda aquela irresponsabilidade do Mangabeira Unger de empreendedorismo, que é uma coisa de quinta categoria, típico de quem um dia é
Lula, outro dia é Ciro, no outro dia é Witzel, no outro dia vai para os Estados Unidos e fica confinado em Harvard. Um irresponsável. Opa, mais uma vez, Naldinildo Rix caiu e eu tô aqui concluindo. Voltou. O que acontece? O que nós temos que ver? Se nós temos essa interpretação da crise, o nosso comportamento não pode ser alheio a essa interpretação. Ele tem que ser uma decorrência direta da nossa interpretação. Se nós estamos sob uma ameaça terrível, que eu acho que nós estamos sob uma ameaça terrível, obviamente que nós temos que dar consequência a ela e mudar a tática, e mudar as formas de organização, e mudar a linha política. Eu acho que esse é o tema, né? Me parece cada vez a realidade mais eloquente nisso. Aquele que está nos ouvindo aqui e que acha que na próxima eleição tem um vereadorzinho no coração e que acha que votando nele nós vamos melhorar a Câmara de Vereadores, não sei em que planeta se encontra. Mas eu sei que está alimentando um oportunismo, um cretinismo parlamentar que é terrível. E um cretinismo digital das redes sociais, que agora está cheio de youtuber que vai sair para vereador, Rix. Aliás, eu já tenho, né? Aliás, essa história eu já comentei aqui. Já tem o youtuber de mandato, já tem pessoal, olha, no seu partido, inclusive, né? Mas também no PT e tal. Que o deputado, às vezes até deputado aí não é dos piores, não, mas assim, loteando, falando, olha, o youtuber X pode nomear X assessores no meu gabinete. Então, já tem até isso, o cretinismo parlamentar já cooptou, Nildo Rix. Então, veja, agora tu acha que um youtuber vai criar uma nova praxis política capaz de enfrentar uma ofensiva fascista? Então, o mesmo que diz tem uma ofensiva fascista, o fascismo está às portas, é aquele que tem uma devoção pelo YouTube ou por um discurso no parlamento. Eu queria que eles lessem aquela obra que está em filme, que é Mefisto, não é? A ideia de que alguém não vai ser tocado pelo regime nazi. Olha, que tem um espaço dentro. Ora, no campo da esquerda e das ideias progressistas, tem muita gente que pensa, Romo, que o fascismo virá, mas nós continuaremos aqui fazendo o programa. Eu aqui instalado na Trindade, em Floripa, conversando contigo aí na Suíça. Obviamente, se chegar um regime de tipo, de alguma modalidade de terrorismo de Estado, é óbvio que eu vou ter que sair do país ou entrar na clandestinidade. E eu quero lembrar, Nildo, que não necessariamente vão ser as forças antiterroristas do Major Vitor Hugo e do General Heleno que vão bater na sua porta, não. Infelizmente, a gente está no marco do Evangelistão do POEM, que é a associação com as milícias e com o narcotráfico, o PCC. Então, obviamente que a gente bate na madeira, você não é supersticioso, não é religioso, mas eu sou. Então, além de acender minha vela, eu vou bater na madeira, ó. Mas poderia você estar aí na esquina dirigindo e ter aquela coisa, o carro fecha e tem um latrocínio. E aí, então, realmente... Lembrando, inclusive, que o modelo colombiano é isso, é a associação, lá, as Autodefensas Unidas de Colômbia, da extrema-direita milícia, mas também o narcotráfico, para quando não vai... Aí é a bigorna, né? Que a estratégia bigorna que o Pedro está falando. Ou vai a força oficial, ou então o pessoal aí clandestino. Pois é, se esse é o quadro, e esse é o quadro, qualquer um militante pode ser assassinado simulando um assalto, um acidente. Está cheio a história nossa, brasileira. As pessoas ignoram isso. E elas estão na santa inocência. Então, o que elas precisam? Um líder político. Todos esses sujeitos que estão aí, por isso que eu reivindico sempre isso. Nós temos que exigir uma nova praxis política dos militantes. E daqueles que estão interessados na política genuinamente, tem que sair da sua posição de telespectador e assumir uma posição no seu sindicato, num partido político, numa organização revolucionária. Tem também, Rômulo, aqueles que dizem o seguinte, olha, Nildo, mas não dá para encarar o PSOL. Ah, não dá para encarar o PSOL? Qual é o partido que você quer? Não, eu quero um partido revolucionário. Bom, esse partido não existe. Isso é uma forma de ficar em casa. Isso é uma forma de não meter a mão na sujeira. O partido é imperfeito. Qual é o partido que seduz as massas? Nenhum. Veja, no meu partido, nós tivemos 3 deputados que votaram a favor do pacote Moro com as ressalvas, achando que melhorava. Nós tivemos uma parte da bancada que entrou com impeachment, a outra não. Um partido é assim. Mas esses partidos, eles são imperfeitos porque a realidade brasileira é imperfeita. Aqueles que querem, olha, Nildo, eu gosto de tudo da RB, menos o tema do nacionalismo. O outro diz, eu gosto de tudo da RB, menos o tema do PSOL. Eu gosto de tudo na RB, menos da tua barba. Bom, gente, isso não tem a menor importância. A questão é, você está ou não na Revolução Brasileira?
todas as posições, toda a minha vida política, eu participei de organizações que tinham aspectos que não eram não me agradavam, mas eles não eram fundamental para a revolução, não é para a minha posição, é para a revolução, para a mudança social radical, a intervenção das massas na política. Eu acho que essa que é a grande questão. E nós temos que ter aí, então, um diagnóstico da crise. Quando eu fiz a crítica ao livro do Ciro, e vou mandar uma crítica lá para o Portal Disparado, já estou anunciando, amanhã vai para lá. Não tive tempo, né, porque envolvido em tanta coisa, mas amanhã eu começo e termino um artigo para mandar lá, porque eu tive uma crítica lá, vou responder. Qual é o tema fundamental? O tema é que nós temos que ampliar o horizonte do debate. O Brasil é miserável. Então, as pessoas ficam pegando a agenda do Bolsonaro, ou pegam a agenda do liberalismo de esquerda em oposição a Bolsonaro. Então, as pessoas estão sem uma orientação crítica. Milhões de pessoas que descolam no Bolsonaro, descolam para apoiar Dória, descolam para apoiar o Wilson, não descolam para a esquerda radical, não descolam para a fila da Revolução Brasileira. Então, esse diagnóstico é fundamental. E tem que se entender eu diria que essa pedra filosofal que tu meteu aí, Ramos, que é o seguinte, eu estava discutindo com você, atuar nos marcos da ordem burguesa, contra a ordem burguesa, mas não para melhorá-la, para destruí-la, porque essa ordem, baseada na propriedade privada e no capitalismo dependente e rentístico, e quando eu digo que esse não é um regime democrático, é um regime eleitoral, e você com razão diz, inclusive um regime eleitoral com sérias restrições, porque lá na Baixada Fluminense, o narcotráfico diz quem pode ser candidato ou não, e a nível nacional, o TRF4 diz que o Lula não pode ser candidato, então nem um regime eleitoral em condições normais nós temos. Ora, se nós já estamos vivendo, como alguns, numa ciência política importada dizem, um estado de exceção, a nossa praxis política tem que ser outra. Mas, Nildo, olha a esquizofrenia. Aí eu quero trazer esse ponto para você, que tem a ver com o noticiário, né, recente, inclusive com o que dá subtítulo ao programa. Não é só o Lula. Você fala, não, mas o Lula era muito visado. Não, Lindbergh Farias está sem direitos políticos também, né? Porque o pessoal pegou ainda improbidade administrativa quando ele exerceu a prefeitura lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Mas também agora eu vi um intelectual ligado ao PT colocando lá, correndo as redes sociais ontem, Facebook no caso, para dizer, olha, a gente tem que lutar agora para que os direitos políticos de Sarah Winter sejam retirados e tal. Obviamente que eu deploro essa sujeita. Eu quero dizer o seguinte, na minha avaliação, ela não é espontânea, aquele movimento lá dela estava cheio de infiltrados, soubesse ela ou não. Se ela própria não é infiltrada, eu acho que ela sequer tem capacidade cognitiva para isso, né? Mas enfim, eu acho que ali estava cheio de William Botelho, lá o tal do Balta Nunes, estava cheio de Balta Nunes do Heleno em volta dela, suscitando ela, instigando ela a fazer o que ela fez, se ela já não fosse fazer espontaneamente. Mas por quê? A gente vê de um lado o pessoal querendo legitimar, então falando daquela coisa de vender a alma ao diabo um pouquinho. Não. Vamos agora lutar para a juristocracia tirar os direitos políticos dela, porque senão ela vai ser uma mártir, construir como se fosse o Hitler preso, né? Ela vai ter o tempo de escrever o Mein Kampf dela tal, e vai sair e vai ser a deputada mais eleita da história. Então não, preciso usar a caneta juristocrática. Porra, mas assim, em 2018, né? Não faz tanto tempo assim, né? O pau que dá em Chico dá em Francisco, dá muito mais no Francisco do que no Chico. Ele usa o Chico para poder dar no Francisco e fala, não, aqui é equilibrado, a gente vai contra todo mundo e tal. Então, eu vi um intelectual pedindo isso, e outros, todos falando assim, não, tem que ser terrorismo. Então, essa coisa é complicada, Nildo. A gente vê da quadra do pessoal com essa esquizofrenia, mas isso é intelectualidade. Eu fico, meu Deus do céu. Olha, você veja como é que é a coisa. Vamos pegar esse episódio aí, desses 300, que na verdade são 30. O que eles fazem? Vamos analisar aqui para além do ódio à feminista, que saía mostrando os seios publicamente como se estivesse nas portas da Revolução Francesa, e a ultra-reacionária que tira foto com Bolsonaro. Vamos analisar esse caso. Vamos chamar assim uma análise sociológica, não uma análise marxista. O que eles estão fazendo? Essa direita, ela está dizendo o tempo inteiro com esses atos que essa ordem não lhe serve. Sai do episódio, sai da aparência fenomênica e diz assim, o que eles estão dizendo? É mais um ato, junto com os foguetes lá, sobre fogos de artifício sobre o Supremo. Olha que metáfora, hein?
Olha que metáfora. São fogos de artifício sobre o Supremo. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte: essa ordem não nos serve. O que o pensamento progressista está dizendo? Nós temos que preservar essa ordem porque é só o que temos. Nós não temos mais essa ordem. Esse é o erro. As decisões do Supremo. Olha, daqui um pouco, veja, o Gilmar Mendes era o tucano por excelência. Agora, o Alexandre de Moraes é quase um heróizinho dos setores progressistas. Francamente, gente, o Supremo não merece consideração nenhuma de todos nós. Veja, eu não estou solicitando o fechamento do Supremo. Eu estou dizendo que o Supremo não é confiável, é uma instituição, para mim, corrompida ideológica e politicamente, é um órgão da classe dominante, assim como aquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional. Eu também digo isso. Agora, eu não estou propondo o fechamento do Congresso, eu estou propondo um Congresso unicameral e abolir o Senado. Eu estou propondo na economia o fechamento da conta de capitais e a estatização do sistema bancário. Eu estou propondo que agora o superávit comercial, que tende a ser gigantesco, porque a desvalorização do real é enorme, seja estancado e a soja não vá para o porto e seja feito bife de soja para as massas no Brasil comer. Porque eu não vou dar grão de bico para a massa, não vou dar comida vegana para a massa, porque ela precisa comer amanhã. Percebe como é que é? A agricultura familiar pode dar conta do recado? Pode. Mas nós temos que estancar a imensa sangria que sai do latifúndio. Então, quando eu disse aqui no domingo que nós estamos diante, eles dizem uma economia de guerra, e a esquerda quer arrumar todas as frações de classe, contemplar a multinacional, como que é o Ciro. Não dá para interromper o fluxo de dólares para fora. Então, tem que contar com os dólares do latifúndio. Se não dá para fechar a conta de capitais, nós vamos ter que não ficar, como o Ciro diz, eu não tenho nenhum dia de déficit. Qual é a importância disso, Ciro Gomes? Nenhuma, zero. Significa só que tu está afiliado a uma concepção de responsabilidade fiscal. Ainda não pelo matiz de direita, mas no fundo é a mesma nota. É a nota dominante. Essa é a nota dominante. Então nós temos que ter um tratamento de todas as questões de maneira muito clara. Nós estamos todos, agora essa pandemia, para aquilo que você mencionou aqui, Ron, nós estamos todos os dias metidos em muitas conversas remotas. Muitas, centenas. Amanhã eu tenho uma com o senador Roberto Requião, lá com o CESLA, com o Centro de Estudos Latino-Americanos do Instituto Federal do Ceará. Bom, nós estamos falando, só que a Globo fala toda noite para 80 milhões. Esse é o problema. O monopólio do meio de comunicação está aí. Nós temos que dizer, nós vamos abolir os monopólios dos meios de comunicação. Não é que eu vou mudar a verba publicitária do governo. Isso é óbvio. Nem um centavo para os monopólios. Percebe? Mas nós vamos mexer na estrutura da propriedade. Em nome de quê? Em nome do bordão da liberdade de imprensa, que hoje nós não temos. Qual é a liberdade de imprensa que eu posso ter com o Roberto Marinho e com o Silvio Santos decidindo se vai ter a edição do jornal do SBT no sábado ou não? Muito pior, Nido. Isso aí era o debate dos anos 90. O problema agora é o Facebook e o Google. A gente pulou da frigideira para as chamas. Bom, aí então mesmo, nós estamos na mão dos gringos, né? Porque são monopólios que dizem o seguinte, hoje o senhor Rômulo Maia e o senhor Nildo Orix não vão conversar, ponto, está suspenso. É assim, é um botãozinho, é um clique. Então, veja, quando os russos ficam lá criando o seu próprio sistema, as pessoas não valoram, mas esse é um debate. Se a comunicação é tudo, tudo é comunicação. Então, vamos lá, nós temos que ter essa discussão. Então, o que aliás, Nildo, me permita, eu tenho que fazer uma retificação, né? Eu tinha comentado, aberto o debate no domingo, mostrando o vídeo do Maurício Almeida, alguém que tinha um canal no YouTube com 40 mil assinantes, 4 mil vídeos, muitos recortes do Duplo Expresso. Ele foi a primeira pessoa a fazer recorte, que obviamente o programa é longo, então pega lá uma tirada do Nildo Orix, faz um vídeo de 3 minutos, 5 minutos, isso é importante para popularizar o conteúdo, que hoje em dia, Nildo, gostemos ou não disso, o pessoal quer 140 caracteres, né? Tem que ser análise política em um tweet. Então, tem que fazer tudo. Enfim, tem o programa de 3 horas para aprofundar, mas tem que ter também esse daí, né? Aí ele fazia esse tipo de recorte e tal, e o canal dele, na sexta-feira, dia 12, foi sumariamente mais de 40 mil assinantes, 4 mil vídeos, desde 2014, canal antigo,
sumariamente deletado, sem notificação prévia, sem alegação de razão, sem possibilidade de apelação e recurso, né? Ele fez aquele vídeo, colocou. E aí eu perguntei o seguinte, poxa, se a gente pulou então da frigideira, que era a Globo, para as chamas, que são Facebook e Google, subordinados ao interesse imperialista, inclusive de direito, lá no Patriot Act, essas redes estão subordinadas à NSA, né? Então, a gente pulou para as chamas. Como acreditar que políticos, partidos que estão colocando todos os seus ovos no cesto dessas redes sociais estadunidenses, comunicacionais, possam questionar o imperialismo? Aí algumas pessoas, não sei, com alguma incapacidade de compreensão, falam, mas não é então? Você vai abandonar o YouTube e o Facebook, que é onde está o maior número de pessoas? Você não está fazendo uma live no YouTube e no Facebook? Tô fazendo, mas não é só nessa. É por isso que eu tenho 5 plataformas para as quais eu transmito e faço questão de estar no Telegram e no VK. Então, enquanto a gente é tolerado, o pessoal vai dando soft ban, invisibiliza, associa bizarrice e tal, enquanto a gente está aqui fazendo crescer, o objetivo é usar esse espaço para fortalecer os backups, o VK e o Telegram. Aí o pessoal falou, não, mas o Ciro Gomes tem canal no Telegram, sim. Aí eu quero fazer a retificação. Eu perguntei, eu falei, não me consta que o Lula, o Haddad, Ciro, Boulos e tal, estejam no Telegram e no VK. Aí, de fato, me fala, não, o Ciro tem canal no Telegram, sim. Aí eu fui procurar, de fato ele tem o Nildorix, mas eu vou mostrar como, é quase como se ele colocasse todos os ovos no canal dele no YouTuber, na carreira de YouTuber. Ele deu a verdade, porque o canal do Ciro Gomes, ex-candidato à presidência, 14 milhões de votos nas eleições e tal, 17%, né? O canal dele no Telegram tem a metade do que o canal do Duplo Expresso tem, não é possível, então ele não está divulgando isso aqui. Tem 2.570 pessoas no canal do Ciro Gomes, o canal do Duplo Expresso tem quase o dobro, 4.728. Então, tudo bem, é legal que ele esteja lá, mas assim, ele não está investindo, ele está contando, obviamente, como ele não está divulgando isso, ele está contando sim com a presença no YouTube, Nildorix. No fundo, quando eu digo que está dentro da ordem contra a ordem, é que tem que trabalhar com todos os instrumentos que nós temos aqui, todos esses que você mencionou, mas tem que ter alternativa. E tem que, sobretudo, entender qual é a mensagem que vai dar. Os grandes... essas figuras que têm viabilidade eleitoral dentro das circunstâncias absolutamente restritivas que nós temos agora, eles precisam saber qual é o discurso que eles vão dar. É um discurso de alimentar as ilusões? É um discurso de despertar a consciência crítica? Qual vai ser o discurso? Então, o que eu observo, nesse sentido, tanto do Lula quanto do Ciro, a despeito das divergências importantes que existem entre eles, ambos estão aqui corroborando as ilusões de que o Brasil pode mudar dentro do atual sistema. A direita, quero chamar a atenção aqui do Expresso Jornal, ela está mais avançada. Não porque eu quero, ela está dizendo dentro da ordem não tem mais solução. Então está aí, foguete sobre o Supremo, o Weintraub dizendo que tem que mandar prender todos aqueles vagabundos do STF, e por aí afora. Eles estão lá, eles estão jogando num horizonte lá na frente, captando a atenção pública e levando milhões para seu lado, porque é o repúdio da ordem atual. E os políticos vulgares que estão aí, o que eles estão? Eles estão renovando a fé na democracia. Quando ela está diante dos nossos olhos, apodrecendo, corroendo, dilapidando-se, dissolvendo-se, como você bem observa, nem um regime eleitoral nós temos em condições mais ou menos equitativas. Então, o que me choca, efetivamente, não me choca, quer dizer, o que eu chamo a atenção aqui do Expresso Jornal é que a grande parte dessa esquerda dominante tem um cenário sombrio, protofascista, fascista, degradação, milicianos, morte, assassinatos, etc. E, de outro lado, uma política miserável de eleger deputado, vereador e governador, e ir para a próxima eleição numa frente. Olha o abismo que existe entre o que eles diagnosticam para a crise e o que eles propõem como alternativa. É a mesma coisa. Se eu vou para o lado econômico, o Paulo Guedes é um assassino econômico, o Paulo Guedes está matando os pequenos empresários, o Paulo Guedes está favorecendo os banqueiros, o Paulo Guedes está dizendo que tem que salvar os grandes porque eles vão ganhar dinheiro e liquidar com os pequenos porque vão perder dinheiro. E, no outro lado, qual é a receita econômica? Masdelomismo. As mesmas coisas. Vamos manter o tripé. Um pouquinho de política monetária ajeitada com política fiscal, com equilíbrio na política cambial,
buscar um equilíbrio, salvar 5 ou 6 complexos da saúde, o complexo do latifúndio, etc. Ora, essa receita caducou. Essa receita não tem mais espaço entre nós. Por quê? Porque os banqueiros não querem, porque os latifundiários não querem, porque a burguesia industrial não quer, porque a burguesia comercial não quer, e porque a Embaixada de Washington não deseja e não deixa. Esse é o ponto. Paulo Guedes, Paulo Guedes, como ministro da Economia, nós tivemos gente pragmática, de tudo quanto é tipo, né? Gente da Fundação Getúlio Vargas, como Guido Mantega, gente do Banco Mundial e da PUC do Rio, como Gustavo Franco e Pedro Malan, e agora temos esse ultraliberal de Chicago, que é o Paulo Guedes. Esse homem é articulado com o que tem de mais avançado no rentismo. E essa gente não brinca em serviço. Eles são dogmáticos, mas eles são, sobretudo, pragmáticos. Eles não estão interessados em dar uma boa explicação. Eles estão interessados em fazer avançar a agenda deles. Esse pragmatismo mais claro, essa força que eles detêm, vem dessa decisão. Eles têm, veja como os liberais fazem, Roma. Eles têm uma interpretação da crise que o Estado atrapalha. O que eles fazem em consequência? Atuam batendo duro. Eles acham que tem que elevar a produtividade, então tem que acabar com pequenos e médios negócios. Eles estão acabando com pequenos e médios negócios. Eles acham que tem que criar uma nova legislação para avançar o latifúndio e ampliar a fronteira agrícola. Eles atuam em consequência. Eles consideram que o sistema jurídico está liquidado e que tem que avançar as forças da ordem e do controle policial sobre o Estado. E eles dão consequência. Ora, o que nós chamamos de progressismo, propriamente de esquerda, não atua em consequência. Tem um diagnóstico, frouxo ou não, e não tira as consequências devidas. O grande desencontro que eu quero chamar a atenção. É o que a gente chama aqui de uma esquizofrenia, seja ela espontânea, seja ela bem construída. Consciente. Não, você está colocando o tema da esquizofrenia, tratado pela psicologia e também pelo camarada Freud, né? Então, qual é o problema? O problema é, se temos um diagnóstico da crise, uma interpretação crítica da crise, atuemos em consequência. E então nós vamos ter que ter uma mudança radical da praxis política da esquerda. Eu quero chamar a atenção do Expresso Now. A direita brasileira se renovou para pior. Ela pensa em uma direita como os liberais. Um dia eu vi uma posição desses filósofozinhos de televisão, esse Pondé, e ele dizendo, olha, eu sou liberal, mas eu não sou... Vamos pegar o efeito da Janaína Pascoal. Olha, eu sou liberal, mas não sou isso aí. Vamos pegar o Kim Kataguiri. Eu sou liberal, mas não tenho nada a ver com esse fascismo aí. Veja, o Bolsonaro, ele renovou a praxis política da direita. Eu não estou dizendo que é bom, eu estou dizendo que é muito ruim, mas ele renovou. O que não ocorreu é na esquerda. A esquerda vinha num diapasão que era dentro da ordem, no melhorismo, com políticas públicas, etc., e ela continua dizendo a mesma coisa, quando a realidade mudou radicalmente do estado da economia, da crise, da pandemia. E a esquerda fica aqui achando que ela atua de fato, Romo, eu pensando aqui, cá com meus botões, só entre nós dois, ela atua de fato como se nós estivéssemos numa situação normal. Tem o problema da pandemia, o resto está tudo... Nós temos só que continuar somando o desgaste do Bolsonaro, indo para as eleições que nós vamos fazer maioria. Aí ela esquece os 13 anos do Lula, que era aquela total apoio do Lula. O Lula saiu do governo com 82%, 83% de aprovação e não tinha mais do que 80 deputados apoiando ele. A maioria parlamentar nunca foi um problema. Nosso regime é presidencialista. E o regime presidencialista, o presidente tem uma autoridade diante do povo que nunca foi usado pelos políticos depois de 64. O último presidente que usou o presidencialismo, e ainda assim não no tom máximo, foi João Goulart, convocando as reformas de base. O último, nosso regime não é parlamentar, nosso regime é presidencialista. Eu ouvi uma entrevista do FHC, que é incrível. O FHC segue dando as cartas intelectuais no Brasil, viu? É um negócio impressionante. O FHC está dizendo para o Lula, Lula, entenda, teu tempo passou assim como o meu. Agora nós somos aqui uma espécie de vovozinho conselheiro. A gente chama os netos e diz, olha,
A Voz da Experiência diz isso. O FHC diz, o nosso regime, ele lamenta, o nosso regime é presidencial. Ele lamenta. Na análise dele, as lágrimas chegam a cair, que o regime não é presidencialista, que nós não estamos numa Noruega, que nós não estamos numa Espanha, que nós não estamos numa França, com as virtudes republicanas, em que o presidente cai, mas a estabilidade do parlamento mantém. Ora, essa conversa mole, aqui no capitalismo dependente, rentístico, aqui na periferia latino-americana não tem arraigo. Aqui o povo olha para o presidente e diz, odeio o parlamentar, odeio o senador, odeio o juiz. Presidente, manda bala aí. A literatura latino-americana já identificou isso. A ciência política, menos, porque ela tem o cacuete francês, né? Ela fala com biquinho, sim, ela fala com biquinho. Ela fala com biquinho. Ela não entende o sotaque latino-americano. E ela hostiliza a figura da liderança e do presidencialismo através da estigmatização do caudilho. E ela não entende que o caudilho aqui é um líder militar e um líder político. Ela não entende, não, ela rechaça. Então, veja, o pessoal está todo chorando que volte às formas parlamentares. Eu vou dar um exemplo no meu partido. O Marcelo Freixo tem um trabalho muito importante na área dos direitos humanos, importantíssimo, estratégico, porque é um núcleo. Agora, o Marcelo se comporta lá no parlamento como se ele tivesse em condições de normalidade, querendo o diálogo com o general, querendo o diálogo com o ministro, querendo o diálogo com o Sérgio Moro. Tem um diálogo racional com o Sérgio Moro. Imagina, aquele pequeno gangster jurídico, estou aqui mencionando, claro, gangster no terreno político. Como é que tu vai ter uma conversa racional lá dentro do parlamento? Isso não existe. Eu não estou propondo que ele levante e atire um copo d'água no sujeito. Não, eu estou dizendo que não tenha lisões. Não alimente os que o seguem nessa concepção ingênua, nessa concepção parlamentar de política que reduz o horizonte das possibilidades políticas. Então, o grande contraste, Romo, é que a direita já está atuando contra a ordem. E a esquerda, olha o cenário que se avizinha. A esquerda vai aparecer, como na última eleição presidencial, como defensora da ordem. E Bolsonaro criticando a ordem. Quem é que vai ganhar? Hoje, eu repito aqui, nas condições de hoje, Bolsonaro leva de novo. Porque esse jogo, as grandes maiorias, ficarão do lado daqueles que dizem essa ordem não presta. E essa ordem não presta. Então, o grande dilema da esquerda brasileira e do progressismo é como calibrar o discurso dentro da ordem que nós estamos, eu não nego isso, nós temos que assumir na plenitude, sou membro da direção nacional do PSOL, eu estou metido nisso, mas contra a ordem, esse contra a ordem é que a esquerda não sabe fazer, e porque não sabe fazer vai fracassar. Eu já estou vaticinando aqui, estou deixando gravado, fracassará, e não só o PSOL, fracassará o Lula, que já fracassou, fracassará o Ciro, e vai fracassar também. Veja, a destituição da Dilma, ela não é fruto, senão, dessa nova dinâmica que está colocada no Brasil e no mundo. É uma nova dinâmica. Pega isso e tira a consequência necessária, ou nós vamos fazer parte, de maneira cúmplice, do ascenso cada vez maior da direita. O Paulo Schilling, que acompanhou o Brizola lá atrás, um intelectual muito importante, amargou exílio, ele tem 2 tomos que é como se coloca a direita no poder. É uma análise crítica do João Goulart e do papel do Brizola, das ilusões do Brizola. O Paulo Schilling escreveu esse livro. Eu recomendo que todos leiam, porque é acerca do nosso drama. E tem, claro, toda a literatura marxista, inclusive essa que a RB produz, que a Revolução Brasileira produz, mostrando os perigos que nos ameaçam. Mas não são perigos distantes, são perigos que já estão aqui. Então, observem menos essa Sarah Winter e observem como ela é apenas a ponta de um iceberg, de uma medida que tem o Weintraub, que tem o Olavo de Carvalho, que tem os ex-generais que agora estão no governo, que tem setores da mídia, que tem as milícias. Esse quadro geral precisa ter uma totalização interpretativa. Nós, do ponto de vista marxista, dizemos, olha, é inexorável o regime atual. Vocês acham
que a burguesia brasileira, que topou 21 anos de ditadura, tem alguma vocação democrática, que a burguesia brasileira, que sempre apoiou uma ditadura, vai agora renovar suas convicções democráticas e que não vai participar de um regime de terror, vai aceitar o regime de terror, todas as suas frações, um ou outro burguês pode destoar, sobretudo se estiver vivendo lá fora. Mas aqui dentro, a burguesia vai topar. A burguesia topou um regime nazista na Alemanha, que levantou a taxa de lucro, estruturou um capitalismo de Estado, está tudo muito claro aí. O expansionismo internacional, a apropriação da mais-valia no planeta inteiro, a busca de recursos naturais e estratégicos que a Alemanha não possuía, os Estados Unidos também. Os Estados Unidos mandam bala, não tem nem conversa. Isso é um imperialismo que funciona assim. E a burguesia aqui, a classe dominante aqui, não tem nenhum apreço pela democracia. Vocês acham que eles lançaram mão de 21 anos de ditadura, interrompendo a experiência nacional reformista de João Goulart e dos comunistas, dos socialistas, dos revolucionários, dos nacionalistas de 64, por quê? Ora, porque eles têm interesses maiores, mais do que o regime político. Eles não têm apreço. Para eles, a democracia não é um valor universal. Nunca foi. Então, o que aconteceu nos últimos anos? Se fosse, eles, por exemplo, para aqueles que acham que foi uma injustiça tirar a Dilma, eu não entro nessa valoração, por que eles apoiaram a destituição da Dilma na última hora? Porque 3 meses antes eles não estavam pela destituição. Subitamente eles mudam de posição. E mais concretamente no último mês. Tem depoimentos da Dilma e do Lula muito significativos nessa direção. No último mês eles mudam. E eu diria que nos últimos 15 dias eles mudam de posição e dizem vamos destituir a Dilma. Ora, se a destituição da Dilma é uma ruptura do jogo democrático, como acreditar que a burguesia que ajudou a tirar a Dilma agora tem vocação democrática para enfrentar o Bolsonaro? Verdadeiramente escandaloso. Não é só uma ilusão, é mais do que isso, é uma inocência, é mais do que isso, é uma cumplicidade com um regime que está por chegar. Então a gente tem que ter lucidez. E eu cobro não só aqui do Expresso Anal, eu cobro daqueles que são os que estão se propondo a alternativa. Eu estou me propondo como uma alternativa política. Agora eu tenho clareza das nossas limitações. Agora, aqueles que estão aí, pavoneando-se pelas urnas, esse pessoal que gosta de se pavonear, né? Como se fossem a grande alternativa, eles têm que render contas, e sobretudo render contas da crítica e dos dados mais elementares, né? Por isso que eu acho que, voltando aqui, eu tive muito apreço por todas as críticas que eu recebi, a minha crítica ao livro do Ciro. Agora eu vou mandar a bala lá no portal Disparado, já estou anunciando, num texto, e vou mandar aqui também para o Duplo Expresso, Rom, porque o canal que divulgou essa polêmica foi o Duplo Expresso. Sempre saindo na frente aí, por quê? Porque não tem medo do debate aberto. E não só não tem medo, como tem compromisso com o debate aberto. Eu acho que isso que é o fundamental. Não é uma confraria aqui para salvar o Lula, para salvar o Ciro, para salvar não sei quem. É um debate sobre as grandes questões nacionais, que estão cada vez mais candentes e necessitadas de um debate aberto sobre o futuro do Brasil. Se nós queremos ter política para depois da manhã, nós vamos ter que ter um compromisso com a verdade e com a crítica agora. Os partidos, observem, em condições normais, de temperatura e pressão, o livro do Ciro seria um grãozinho de areia, porque o PDT teria na sua página um conjunto de intelectuais grandes propondo discussões. Como não tem isso, o livro é quase a luz, a verdade e a vida. Mas não é. Resulta que não é. Os partidos políticos, entre na página do PCdoB, entre na página do PCB, entre na página do PSOL, entre na página do PDT, entre na miserável página do PT, entre lá e busque 10 páginas de uma análise de conjuntura que permita-te elucidar sobre os dramas da tua opção política individual e de uma praxis política que você quer ter num sindicato, numa associação de moradores, no teu grupo de WhatsApp, etc. O que você vai ver? Não existe. Tal coisa não existe. Ô, Nildo, isso aí me recorda o seguinte, ali em 2018, o Walter Pomar, né, liderança de uma tendência à esquerda no PT, articulação de esquerda,
ele se colocava contra, até publicamente, em off também, contra a substituição do Lula pelo Haddad. Ele achava, né, publicamente, defendeu isso no seu blog, que o PT devia manter a candidatura do Lula até o fim, sob a pena de eventualmente ser retirada no tapetão. Mas eis que, quando a fraude do... quando o PT... A eleição sem Lula era fraude, mas o PT adere à fraude, dizendo que a eleição sem Lula... que a eleição sem Lula é fraude. Aí depois fala que o Haddad é Lula, Lula é Haddad. O Walter Pomar virou Haddad desde criancinha, né? Aí eu conversei... Naquela época tinha uma interlocução com ele. Ele chegou a falar o seguinte... Aí eu falei, Walter, mas a sua análise mudou? Você falava que a derrota estava dada e tal, não sei o quê... Eu falei, mas é lógico que a derrota está dada. Isso assim, antes do resultado do segundo turno, ainda antes do primeiro turno, falando, mas é óbvio que está derrotado. O que a gente podia fazer é adotar a tática do empate. Aí ele falou, se você acha isso mesmo, você é muito cruel de dizer isso para mim. Eu falei, mas não é possível, meu Deus. Esse é um marxista? É falar que eu sou cruel de falar a realidade? Então, Nildo, para concluir a consideração. Bem, no caso do Walter Pomar, eu conheço a trajetória dele. É professor universitário também agora, há alguns anos. Ele tenta, é uma tentativa fadada ao fracasso, dar uma certa racionalidade para um projeto histórico que já fracassou. As pessoas têm que entender, eu queria terminar com isso, Ron. O petismo representou, quando nasceu, uma crítica àquilo que nós chamamos de protesto operário contra a ditadura. É a parte sindical do Lula. Logo em seguida, depois de 89, o Lula deu um passo à direita total. Nós perdemos a luta pelo partido. E desde então, o PT foi cada vez mais construindo o seu fracasso histórico. E na medida em que crescia eleitoralmente e assumia uma razão de Estado, ao mesmo tempo fracassava como uma alternativa real de redimir o povo da sua miséria, da sua ignorância, da exploração, e o país da submissão imperialista. Fracassou. É preciso tirar as consequências práticas e teóricas desse rotundo fracasso histórico. Nós estamos entrando numa situação que é aquilo que eu chamo de uma lógica de situações extremas. Atuar nessa lógica de situações extremas, como se nós tivéssemos uma normalidade, ou apenas com uma saudade do passado recente, ou querendo retornar a ela, é uma ilusão perigosíssima que vai custar muitas vidas. Então, agora, a esquerda está chamada a um renascimento político. Esse renascimento tem exigências, uma praxis política revolucionária e um enfoque teórico radical. Eu continuo dizendo que é o marxismo, mas eu não divido o mundo entre marxistas e não marxistas. Digo sempre, Fidel Castro, quando fez o assalto ao quartel de Moncada, não era marxista. E foi se tornando ao longo do tempo. É óbvio. E depois ainda... Luiz Carlos Prestes, quando fez a coluna Prestes, não era marxista, ele foi ler o Capital já no exílio, Nildo. Isso, e entrou em contato na Argentina. Veja, então, não é esse o problema, não é que eu sou revolucionário e o Ciro é um social-democrata de quinta. Não, a questão não é essa, a questão é que nós temos que discutir as alternativas para o Brasil. Essa é a questão essencial. Não é porque o Ciro... Mas o Ciro não está propondo uma revolução. E esse é o problema do Ciro. Ele tem um grau de ilusão, e eu diria de conivência com essa ordem. O Ciro quer ser uma alternativa para a burguesia também, tal como foi o Lula. O Ciro está na aba do Lula nesse sentido. Veja como é. E os dois estão na aba do FHC. Ambos. Olha aqui a filiação ruspiana. Isso é muito importante. Então, nós estamos propondo uma ruptura com isso. É um longo debate, não pode ser decidido... Ô, Nildo, você sabe, só quero fazer um reparo, antes que você conclua, que é o seguinte. Está na aba da burguesia, você vê como um problema. Agora, é agravado na quadra quando a pessoa está na aba do general Heleno. Aí, para mim, é intolerável, Nidorix. Aí eu já não quero nem gastar saliva, né? Porque aí já chegou no limite. Quer dizer, olha que absurdo, né? Nós não sabemos o que está acontecendo no interior das Forças Armadas. Em 64 a gente sabia. Nós não sabemos, alguns, eu não vejo dados, estudos, sobre como está a burguesia. Assim, grupos industriais, quem é quem, etc. É tudo um achismo. É tudo um achismo. E olha que eu busco cotidianamente estudos a respeito, vendo intelectuais jovens que estão aparecendo, e mesmo estudos acadêmicos onde eu estou metido. De tal maneira que nós
precisamos de uma esquerda que desperte. Nós estamos, no limite das nossas forças, fazendo o alerta no terreno da esquerda. Eu acho que esse é o ponto, um novo radicalismo político, uma interpretação marxista, a partir do pensamento crítico latino-americano, da realidade brasileira. Vamos ver o que vai dar. Nada está decidido nem a favor da classe dominante, nem nós. Nós estamos no jogo. Só que o jogo já está lá pelos 30 minutos do primeiro tempo. Está difícil a coisa. Nós temos que terminar aqui saindo dessa goleada de 3-4-0, começar a jogar, fazer um golzinho e ir para o segundo tempo com força. Não tem nada decidido. Adiante a esquerda sempre, meu camarada. Grande abraço, Ronald. Valeu, Nildo Rix.